Pronto. Podemos começar? Ô, gente, deixa eu avisar uma coisa para vocês, que isso já aconteceu 2 vezes e provavelmente vai acontecer mais. É tanta aula para subir na plataforma que às vezes acontece de eu achar que eu subi uma aula e não subi. Então, se vocês entrarem na plataforma e perceberem que está alguma aula faltando, por favor, me avisa, tá? Porque eu tenho que subir por semana as 4 aulas de vocês, mais 2 aulas do anual e agora mais a aula do semi. Então eu tenho que subir 7 aulas diferentes. Então, às vezes, é tanta aula que fica no meu computador que eu acho que eu subi uma aula e não subi. Por exemplo, acabaram de me falar que a aula da tarde da quinta-feira passada não está na plataforma. E eu tava crente que tava felizão, que eu falei, puta, consegui postar tudo. Então, se vocês olharem lá na plataforma e não acharem, me avisa, tá? Dan, não vi a aula tal. E aí eu corro atrás dela, tá bom? Oi. A aula de quinta passada foi a aula que a gente teve à tarde, que falava de éster, esterificação, saponificação, hidrólise. Foi nessa sala, só que no período da tarde. A aula da manhã, ela terminou em cetonas. A gente deu ácido carboxílico, aldeído e terminou em cetona. E aí à tarde eu terminei essas funções, tá? Falei de amina, falei de amida um pouquinho, tá bom? É uma aula importante, tá bom? E aí, pelo nosso cronograma, pessoal, nós deveríamos hoje começar isomerias. Mas a gente ainda tem os exercícios de funções para terminar, beleza? Então a gente termina aqui os exercícios, se der tempo a gente começa a isomeria, senão a gente vai fazendo os remanejamentos de conteúdos, tá? Bom, página 80, questão número 1. Na questão número 1, gente, o cara dá uma sequência de várias etapas onde a gente vai produzir uma substância tipo neurotransmissor. Então ele fala assim, ó, a sequência de transformações mostradas a seguir representa, a partir de um precursor, a biossíntese de catecolaminas. Catecolaminas, algumas catecolaminas são substâncias tipo dopamina, noradrenalina, são exemplos de moléculas de catecolaminas. Aí ele vai mostrar uma síntese e vai fazer 2 perguntas. Com base nas equações, item A, identifique e escreva os grupos funcionais que são adicionados ou removidos em cada etapa. Então vamos lá. Eu vou fazer uma por uma, tá, gente? HO. E aí, a gente vai aproveitando e vai revisando o grupo funcional. Eu vou falando um pouquinho sobre propriedades, tá? Então é uma aula bem para fixar conceito mesmo. Ó, tá aqui uma substância. Que funções orgânicas ela tem aqui, gente? Fenol, ácido carboxílico e amina. Isso aqui é um OH ligado ao anel aromático. Aqui eu tenho um C dupla O OH, só que escrito de maneira resumida. E aqui eu tenho um NH2 ligado a um carbono. Eu falei para vocês na semana passada e vou repetir. Eu não preciso saber dar nome para esse tipo de composto, justamente porque ele tem uma série de funções, tá? Aí esse composto, ele passa por uma enzima 1 e vira uma outra coisa. Aqui, ó. Ô, gente, o que aconteceu nessa etapa? Isso! Se você olhar para o antes e o depois, você vai perceber que a molécula ganhou uma hidroxila. Tudo bem? A posição das hidroxilas aqui, ó, é 1 e 2, tá? Essa hidroxila, ela está em para em relação a isso. Vocês entendem essa linguagem, ó? Esta hidroxila está na posição para em relação à cadeia carbônica. Posição 4. E essa hidroxila está em que posição em relação à cadeia?
meta. Lembra do orto meta para, tá bom? Então, na primeira etapa, eu adicionei uma hidroxila. Então, já vamos começar a escrever aqui, ó. Etapa 1. Adicionar hidroxila. Adicionou, adicionar OH. Ou adicionou, né? Fica melhor. Adicionou OH. Tá bom. Aí, na segunda etapa, enzima 2, o que aconteceu com o composto da etapa, na próxima etapa? Ela continuou com as hidroxilas, só que vocês perceberam o que aconteceu? Tirou uma carboxila. Tá vendo, ó? Da etapa 1, desculpa, da etapa 1 adicionei uma hidroxila. Na etapa 2 eu tirei o COOH. Então, na etapa 2, a gente teve uma descarboxilação. Vai se acostumando com esses nomes, tá? Descarboxilação. Ou, se você não quiser colocar esse nome, perda do grupo carboxila. Da etapa, aí esse composto vai para um composto na etapa 3. Uma enzima ou outra enzima. Mantive o anel, mantive as hidroxilas no anel. E aí o que aconteceu? Apareceu uma hidroxila. Ah, então eu hidroxilei, né? Então, na próxima etapa, etapa 3, adição de hidroxila. Adição de hidroxila. Ô, gente, que função é essa? Essa é álcool. Cuidado, tá? Aqui eu tenho hidroxila de fenol. Essa aqui é uma hidroxila de álcool, porque ela está ligada a um carbono saturado, tá bom? Aí, na última etapa, hum, etapa 4, ou enzima 4, vou desenhar aqui o composto. Peraí, deixa eu desenhar mais para o lado aqui. Eu mantive a hidroxila lá embaixo. Puta, o que aconteceu aqui, gente? Apareceu no nitrogênio um grupo metil. Se você comparar essa estrutura aqui, ó, com essa, ela perdeu um hidrogênio aqui, ó, e apareceu um grupo metil. Quando a gente coloca um grupo metil, um grupo um grupo etil, a gente pode falar que houve uma, nesse caso aqui, uma metilação. Adição de grupo metil, adição de grupo metil. Gente, toda vez que a gente adiciona cadeias carbônicas numa outra uma molécula orgânica, a gente pode chamar essas reações de alquilação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre reações orgânicas, então vai ter lá uma reação chamada alquilação. Alquilação é quando você pega uma molécula orgânica e coloca ali um grupo carbônico. Tá? Nesse caso, ele colocou um metil, mas ele poderia ter colocado outra coisa. Tá? B. Identifique e escreva as fórmulas molecular e estrutural dos alfa-aminoácidos presentes nas estruturas mostradas. What the fuck is um alfa-aminoácido? Vamos falar sobre isso. Gente, alfa-aminoácido, para vocês que estão no contexto de vestibular, é super importante. Você precisa saber bastante coisa sobre alfa-aminoácidos. Por quê? Porque
As nossas proteínas são estruturas feitas de polimerização de aminoácidos. Tá, vamos por partes. O que é um aminoácido? É um composto de função mista, ou seja, eu tenho o grupo amina e eu tenho o grupo ácido, ok? Só que o termo alfa, o que acontece, gente? Imaginem uma carboxila de ácido. Carboxila de ácido. Tá. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui um outro carbono e vou adicionar aqui um grupo NH2. Tudo bem? Esse carbono aqui, ó, ele está do lado da carboxila. Então, por exemplo, se eu fosse numerar essa cadeia, esse aqui seria o carbono 1. Tudo bem? Esse carbono aqui, pela nomenclatura, pelo sistema de nomenclatura, ele seria o carbono 2. Na biologia, lembra que eu falei que os biólogos gostam muito de usar letras gregas, alfa, ômega? Na biologia, esse carbono aqui, que está do lado da carboxila, ele é um carbono alfa. Ele é um carbono alfa. Então, o que é um alfa-aminoácido? É um ácido. Começou. É um ácido carboxílico que tem um carbono adjacente a ele, e nesse carbono adjacente, que é o carbono alfa, eu tenho um grupo amina. Tudo bem? Isso é um alfa-aminoácido. O exercício pede para que nós identifiquemos quem tem essa estrutura. Mas antes eu quero falar uma coisa. Para aí. Existem alfa-aminoácidos que nós utilizamos para sintetizar proteínas. Alguns desses aminoácidos a gente obtém pela alimentação e outros nós conseguimos produzir por metabolismo, por vias metabólicas. Esses alfa-aminoácidos que a gente usa para fazer proteína, talvez você já tenha ouvido alguns nomes deles. Alguém lembra de algum nome de alfa-aminoácido famoso? Não? Lisina, alanina, serina, triptofano, fenilalanina. Fenilalanina é um aminoácido muito famoso. Tem um problema genético chamado fenilcetonúria. Já ouviram essa anomalia genética? A pessoa que tem fenilcetonúria, ela não consegue metabolizar fenilalanina. Então, ela pode se intoxicar com esse próprio aminoácido dentro do corpo dela. Então, alguns refrigerantes costumam apresentar nos rótulos assim, fenilcetonúricos. Cuidado, contém fenilalanina, tá? Então, os aminoácidos que a gente usa para sintetizar proteínas são 20 ao todo. Todas as proteínas do seu corpo, tá? Absolutamente todas, são formadas por combinações de 20 tipos de aminoácidos. Esses 20 tipos de aminoácidos, eles têm uma estrutura muito parecida. Muito, muito, muito um com o outro. Pega os 20, olha, você fala, meu Deus, é muito parecido. Nessa estrutura, eu tenho o grupo ácido, o grupo amino, e aí esse carbono ainda está faltando mais duas ligações. Uma dessas ligações, gente, é com o hidrogênio. E a quarta ligação, eu vou representar como R. R. Esse R, na biologia, é chamado de cadeia. Alguém sabe? Cadeia o quê? Lateral. É justamente essa cadeia lateral que diferencia os aminoácidos. Então, por exemplo, se você pegar o aminoácido mais simples que existe, é a lisina. A lisina, a cadeia lateral é o hidrogênio. Se você pegar o aminoácido fenilalanina, você vai ter uma cadeia com o fenil aqui. Se você pegar o aminoácido triptofano, que é precursor de serotonina, você vai ter uma outra cadeia lateral. Então, as diferenças entre os aminoácidos de importância biológica para a gente são a cadeia lateral. Tudo bem? Gente, tudo isso que eu estou falando, você precisa saber. Não é tipo injeção de linguiça. Essa cadeia lateral
ela pode ter algumas características específicas. Ela pode ser uma cadeia hidrofílica, por exemplo, se contiver grupo OH, que são grupos que fazem pontes de hidrogênio, se contiver grupo amina, às vezes na cadeia lateral você tem amina também. Ela pode ser uma cadeia lipofílica. Por exemplo, existem alguns aminoácidos cuja cadeia lateral é uma cadeia carbônica. Então, ele já é um aminoácido que tem menos afinidade por água. Eu já vou chamar ele de lipofílico. Essas cadeias laterais podem ter caráter ácido. Alguém gosta de aspargo? Vocês gostam de aspargo? É muito gostoso o aspargo. Se você tiver a oportunidade de comer, coma um dia. É um vegetalzinho. O aspargo é rico num aminoácido chamado aspargina. E a aspargina tem na cadeia lateral uma carboxila. Então, ele é um aminoácido ácido. Ele é um aminoácido ácido. Você tem também aminoácidos de caráter, adivinha? Básico. Básico. Tudo bem? Agora, falando sobre alfa-aminoácidos ainda, o caráter de um aminoácido é ácido ou básico? Hã? Bom, eu sei que existe uma carboxila. Portanto, esse aminoácido eventualmente pode liberar o H+, então ele vai ionizar. Porém, eu também tenho na molécula um grupo amina. E os grupos amina contêm nitrogênio com par de elétron, não é? E nitrogênios com pares de elétrons atuam como receptor do quê? De H+. Eles são substâncias, são grupos de caráter básico. Então, os aminoácidos que a gente tem no nosso organismo, eles têm caráter ácido e básico ao mesmo tempo. Ele pode liberar H+, mas também pode reagir com H+. Então, a gente vai dizer que os aminoácidos possuem um caráter. Qual a palavra que eu uso na biologia para dizer que uma coisa é ácida e básica ao mesmo tempo? Anfótero. Anfótero. Vocês perceberam que essa pergunta eu só coloquei para dar uma aula de aminoácido, né? Aqui. Quando o aminoácido atua como ácido, ele libera H+. Quando um aminoácido atua como base, ele recebe H+ no grupo amina. Tudo bem? Beleza? Outra coisa, ainda sobre aminoácidos. Só que isso só vai fazer sentido se você lembrar isomeria. Lembra de um tal de carbono quiral? Aqui nessa molécula, existe um carbono que pode ser quiral. Que é esse aqui, ó. O que precisa acontecer nessa estrutura para esse carbono ser quiral? 4 ligantes diferentes. Então, por exemplo, se esse ligante aqui não for isso, não for isso e não for isso, esse carbono é quiral. Dos 20 aminoácidos que você usa, 19 são quirais. Ou seja, eles têm isomeria ótica. Então, se esse carbono for quiral, você vai ter dois tipos de aminoácido. Um aminoácido chamado destro ou destrógeno e um outro aminoácido chamado levógeno. Eu não vou explicar muito sobre esses termos porque a gente vai ter aula de isomeria, tá?
A loucura dessa história é que o teu organismo só consegue produzir proteína se o aminoácido for levógeno. Ele não consegue pegar os aminoácidos destrógenos e para conseguir formar proteína. Qual é o nome da ligação entre dois aminoácidos da qual sai uma proteína? Peptídica. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho, tá? Quando eu conecto dois aminoácidos, eu estabeleço uma ligação peptídica, tá bom? Beleza? Por enquanto, acho que dá para parar por aqui. Aí, voltando à pergunta, tá? Identifique e escreva a fórmula molecular e a fórmula estrutural para os alfa-aminoácidos que estão aí. Então, volta lá nos esquemas e procura aí quem são alfa-aminoácidos. Os dois primeiros, exatamente. Ó, isso aqui é um alfa-aminoácido. Pode circular aí. Alfa-aminoácido. E tem um outro, né? Esse aqui, ó. Sabe lá na biologia, quando o professor fala de neurotransmissor? Para você produzir neurotransmissor, você precisa de aminoácido. Então, aqueles neurotransmissores que a gente ouve, né? Adrenalina, dopamina, serotonina, são substâncias produzidas a partir da síntese de aminoácidos. Então, além de você, que a gente fala muito sobre questões de nutrição, né? Ah, por que comer proteína é importante? Não é só para formar músculo. Claro que proteína é importante para toda a estrutura muscular, para produzir enzimas, mas sem aminoácido a gente não produz neurotransmissores, tá? O neurotransmissor, o aminoácido precursor da serotonina, que é vamos dizer assim, o neurotransmissor da felicidade, da sensação de prazer, é uma substância chamada triptofano. O chocolate é rico em triptofano. Comer chocolate deixa feliz, tá? Tudo bem? Fechou então a questão 1. 2. O ácido acetil salicílico. Mas como assim? Alô, não voltou. O ácido acetil salicílico é empregado como princípio ativo em diversos medicamentos. Ele tem atividade anti-inflamatória. Estes medicamentos são consumidos pela população mundial para aliviar dores de cabeça, reumatismo e controlar a febre. O mais conhecido dos medicamentos é a aspirina. Na reação abaixo está a síntese do ácido acetil salicílico. Então vamos lá. Eu vou partir de um composto que tem uma hidroxila, OH, e uma carboxila, que é o ácido salicílico. E aí eu vou reagir com isto aqui, ó. Ó, aqui. Mano, olha essa função orgânica. Calma aí que a gente já chega lá. Aí o produto da reação é o AAS. AAS, ácido acetil salicílico. O, C, dupla O, CH3. E aí um C, O, O, H. Ok. Em relação ao contexto, responda. Quais são as funções orgânicas presentes no ácido acetil salicílico?
Bom, eu tenho um ácido carboxílico, né? E essa aqui? O que é essa função aqui, gente? Isso é um éster. 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 Tá bom? Eu sempre detesto quando ele faz essas perguntas. Olha o item B. Qual a fórmula molecular do ácido salicílico? Volta lá no ácido salicílico. É esse aqui, ó. Vocês entendem o que é uma fórmula molecular? C9H34O45, tipo assim, sabe? Então você vai ter que contar carbono, velho. Você vai ter que contar carbono. Ó, no anel eu tenho 6. Mais um aqui, 7. Então vai ser 7. Agora eu ponho os hidrogêniozinhos. Quantos tem? Chato pra caralho. 1, 2. Tem hidrogênio aqui? Não. E aqui? Não. Aqui? 1. Aqui? 1. Aqui? 1. Aqui? 1. Quantos tem aqui ao todo, ó? 4. Mais um 5. Mais um 6. Então fica H6. Ô, gente, como que eu sei que aqui não tem hidrogênio? Porque o carbono já está fazendo 4 ligações. Quantos Os? 6? Ah, tá. 3, né? 2 aqui na carboxila e um aqui. Então, o ácido salicílico, na verdade, ele é um composto de função mista. Eu tenho uma função ácido e uma função fenol. Tá bom? C. A qual função orgânica pertence o composto número 1? O 1 é esse aqui, né? Já puxa um espaço no seu caderno que lá vem mais informação. Cuidado aqui, porque essa função, ela confunde. Primeiro, tá? Ela não é uma função das top 10. Ela é uma função um pouquinho mais restrita. Quando você olha para essa função aqui, qual que é o perigo? O perigo é muita gente olhar. Tem gente que olha para isso e fala assim: ah, professor, isso aqui é um éster. Porque tem um C, dupla O e uma outra coisa. Não. Ésteres tem uma carbonila. Você está vendo que aqui eu tenho 2 carbonilas com oxigênio no meio? Tá vendo? Então, ó, já puxa aí uma setinha no seu caderno e anota essa função. R, C dupla O, C dupla O, R linha. Tá vendo? Então, um bom jeito de você não confundir. Oxigênio entre 2 carbonilas. Oxigênio entre 2 carbonilas. Essa função se chama anidrido de ácido. Anidrido de ácido. O que significa anidrido? Sem água. Sem água. Por que anidrido de ácido? Eu vou tirar a água do ácido. Então aqui eu vou colocar um jeito de você tentar entender como que eu produzo essa birosca. Como que eu produzo um anidrido de ácido? Veja que no meu exemplo, o oxigênio está entre 2 carbonilas aqui. Quantos carbonos tem aqui, ó, gente? 2. E aqui? 2. Tá. Então é assim. O anidrido de ácido, anidridos, são produzidos
a partir da desidratação ação intermolecular de ácidos. Misericórdia. Anidridos são produzidos a partir da desidratação intermolecular de ácido. Vamos devagar. Desidratação significa, de alguma maneira, eu vou tirar água. Por que será que uma desidratação se chamaria intermolecular? Porque eu vou retirar água a partir de duas moléculas, intermolecular. Eu vou usar dois ácidos, e desses dois ácidos eu vou retirar uma molécula de água. Vamos imaginar um exemplo, para você entender. Eu vou pegar aqui um ácido acético. Ó, ácido acético. Qual que é o nome que a gente dava para esse carbono na aula da semana passada? Eletrófilo. Eletrófilo. E eu vou reagir com outro ácido acético. Aqui, tá? Geralmente essas reações ocorrem quando você utiliza alguma substância desidratante. Uma das substâncias desidratantes mais utilizadas em laboratórios é o nosso bom e velho ácido demônio sulfúrico. Então, o processo é assim. Você pega ácido acético puro, mete no fogo, esquenta ali o ácido e joga ácido sulfúrico dentro. Uma espingarda de molécula ali. Tuc, 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 tuc. O que o ácido sulfúrico vai começar a fazer? Ele vai catalisar uma reação de desidratação. Nessa reação de desidratação, o que vai rolar? Uma das moléculas do ácido vai perder a hidroxila. Tá vendo aqui, ó? Tanto faz um como tanto faz, tá? E a molécula do ácido vizinho vai perder o hidrogênio. Então a desidratação ela acontece aqui, ó. Ó, ó. Só que daí o que rola, gente? Quando este ácido da esquerda aqui, ó. Peraí que a câmera meio que zoou. Agora voltou. Ó. Quando esse ácido carboxílico aqui da esquerda perder a hidroxila, o carbono aqui vai ficar com uma ligação livre, não vai? E o ácido do lado vai perder o hidrogênio. Esse oxigênio vai ficar com uma ligação livre. A conexão entre essas duas coisas vai me dar um anidrido. Alô? A conexão entre essas duas partes vai me dar um anidrido. Então veja, ó, do ácido da esquerda, CH3, C dupla O, tcharanã, ó. Desse outro ácido, eu vou ter O, C, dupla O, CH3. Olha o que apareceu ali. E essa reação, ela tem um subproduto. Na orgânica, pessoal, acontece um negócio meio preconceituoso. Tudo que não é orgânico, os caras chamam de subproduto. Então, tipo, a molécula importante é isso. O subproduto é água. Tudo bem? Dá para dar nome para um anidrido? Dá, dá. E o nome é muito ridículo. Todo anidrido veio de um ácido, não é? Então, o sobrenome do anidrido é o nome do ácido que deu origem a ele. Então, por exemplo, aqui eu usei que ácidos para formar o anidrido? Acético. Então, você vai chamar isso de anidrido acético. Se você anotou a aula da semana passada,
quando você for estudar esse assunto, você vai perceber que isso é muito parecido com uma esterificação. Só que na esterificação, quem que perde hidrogênio? É o álcool. Mano, ácido reage com quase qualquer merda que você põe na frente. Até com ele mesmo. Então, isso aqui é uma reação onde uma molécula de ácido está reagindo com uma outra molécula igual. A orgânica é muito louca, tá? É claro que isso não é uma reação de ácido-base. Parece, mas não é uma reação ácido-base, porque isso aqui não é sal. Tudo bem? Beleza? Isso é um anidrido. Acabou, é isso. Próximo. Oi, tem. Tá bom. Obrigado. Tem sim. Eu nem sei por que eu escrevi de vermelho. Ah, deixa eu fazer mais uma perguntinha, perdão. É o cacete. Alô? Só mais uma perguntinha, gente. Olha para a estrutura do ácido salicílico e olha para a estrutura do ácido acetil salicílico. Quem é mais lipofílico? Ó, ácido salicílico e o ácido acetil salicílico. Quem é mais lipofílico? O acetil. Por quê? O ácido salicílico, ele tem duas regiões capazes de fazer ponte de hidrogênio. Portanto, e enquanto que no ácido acetil salicílico, aquela hidroxila se transformou em carboxila. Carboxilato, na verdade, aqui, né? Tá ok? Por que eu estou falando isso? Porque quando a indústria farmacêutica descobriu isso aqui, ó, isso aqui é que tem atividade anti-inflamatória, antitérmica. Só que o que a indústria percebeu? Que quando você administrava isso nos pacientes, esse composto ele era eliminado rapidamente pelo sistema, pela urina, porque ele é muito hidrossolúvel. Então, o que a indústria farmacêutica fez que deixou a Bayer tetralerdária? Vamos aumentar a lipofilicidade dessa molécula para aumentar o tempo de meia-vida dela, para fazer ela ser mais potente, para o teu organismo conseguir absorver ela melhor. Então, o que os caras fizeram? Fizeram uma modificação molecular, transformando uma hidroxila em um éster para aumentar a lipofilicidade. Então, medicamentos lipofílicos, pessoal, estou falando para os futuros médicos, medicamentos lipofílicos são bons para trabalhar no sistema nervoso central. Porque para o medicamento entrar no sistema nervoso central, ele precisa passar por uma coisa chamada barreira hematoencefálica. E medicamentos que atravessam a barreira hematoencefálica são geralmente lipofílicos. Tá bom? Beleza? Isso aconteceu com a morfina também. A morfina, para se transformar em heroína, foi esterificada. Então você aumenta a potência do analgésico simplesmente fazendo uma esterificação nele. Tá? 3. O desenvolvimento de técnicas de síntese em química orgânica proporcionou a descoberta de muitas drogas com atividades terapêuticas. A seguir, a estrutura representa uma molécula da tetraciclina. Gente, olha para a molécula de tetraciclina e me diz por que ela chama tetraciclina. 4 ciclos. Transcreva a estrutura, nem fudendo. Transcreva a estrutura e circule as funções orgânicas.
Vamos começar. Eu vou desenhar só as funções, tá? Bom, vamos começar da esquerda para a direita. Ah, eu vou desenhar, vai, foda-se. Não consigo. Vai. Aqui eu tenho um anel aromático. Aí aqui eu já tenho um trem muito louco aqui, ó. Réu, 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 réu. Ó, aqui já aparece o primeiro cara. Aqui. O que é isso aqui? Álcool. Isso é um álcool. Aí aqui embaixo, ó, ei. Então, peraí. Álcool, né? E aqui, manos? Cetona. Carbonila. Alô? Carbonila entre carbonos. Bora pro terceiro ciclo. Aqui, dupla, OH. Aí tem um outro ciclo. Aqui, um OH aqui. Aí tem uma dupla aqui. Ah, ok. Meu Deus. Ó, pronto. Então vai. Aqui ficou cetona, né? Aqui. Que mais? Agora aqui, ó, gente. Enon. Carbono com duplo, ó. Enol. Enol. E aqui, ó. Aqui é. Esse carbono é saturado. Cuidado, hein? Essa merda aqui. Álcool. Aqui, ó. Aqui é cetona de novo. Aham. Aqui. Amina secundária. Você pode colocar só amina. Não, secundária não. Falei cagada, terciária, né? Mas pode colocar só amina, tá? Não tem problema. Amina. Cuidado. De novo. De novo. Enol. Amida. Amida. Falou. Amida. Pronto. Tudo isso para matar uma bactéria, hein, velho? Indique o ou os anel ou anéis aromático ou aromático presente ou presentes no composto. Só tem um, né? O único aromático é esse. Os outros ciclos não são aromáticos, tá, gente? Só lembrando que para que um ciclo seja aromático, ele precisa ter 6 carbonos e ligações duplas conjugadas. O que é conjugada? Alternada. Tá vendo, ó? Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. As duplas conjugadas no anel. Então, esse é o aromático. Vulgo benzeno. Tá bom? Hum. Questão número 4. Você já provavelmente mascou um chiclete de etanoato de isoamila.
Comeu uma... Ah, faltou a 3. Qual a hibridização do carbono pertencente à função amida? Isso, sp2. Uma dupla e duas simples, né? Perdão, esqueci de colocar aqui, ó, carbono sp2, tá? Beleza? Então, isso aqui é a resposta do item B, ó, aromático. E esse daqui é a resposta do item C, carbono sp2. Só para a gente fazer uma conferência rápida aqui para chamar a tua atenção se você não lembrar. Olha para este carbono aqui, ó. Qual que é a hibridização dele? Esse é sp3. As 4 ligações são simples. Aponta para mim aqui algum carbono sp. Acho que não tem, né? Os carbonos sp são carbonos que fazem ou duas duplas, ou uma tripla e uma simples. Tá? Aqui não tem nenhum deles. Tá bom? Então, ó, só para você lembrar, esse aqui é um sp3. Se você quiser anotar, tá bom? Pronto, agora foi. Você provavelmente já mascou um chiclete de etanoato de isoamila, comeu uma gelatina de butanoato de butila ou um biscoito de valerato de isoamila. Esses são os nomes de compostos químicos que dão aos produtos o aroma de banana, abacaxi e maçã, respectivamente. Esses compostos químicos pertencem à função éster e são também conhecidos como flavorizantes. Além dos ésteres, outras classes de compostos também são usadas como aromatizantes em produtos alimentares. Um exemplo é a vanilina, que é um produto natural extraído da essência de baunilha e é empregado em confeitarias, indústria de alimentos. A fórmula estrutural da vanilina é dada a seguir. Bom, na vanilina eu tenho o anel aromático. Ele coloca a bolotinha aqui. Desse lado aqui, o que que eu tenho, gurizada? Ó, isso é um aldeído, né? Aí, desse lado aqui, ó, eu tenho uma hidroxila de fenol, fenólica. E aqui, ó, putz, aqui eu tenho isso aqui, ó, H3CO. Eu estou colocando do jeito que ele colocou ali. O que é isso? Assim, ó, aqui deixa eu escrever aldeído, né? Aqui a função é fenol. Agora, isso aqui, gente, eu acho que é um éter. Porque, ó, você tá vendo que aqui é um O, ok? Aqui não tem um C, e aqui não tem um CH3. É um oxigênio entre carbonos. Isso aqui é um éter. Éter. Tá aí. Essa é a molécula. Aí ele fala o seguinte: ele dá uma figura abaixo, mostrando uma reação que nós conhecemos bem. Nós falamos bastante sobre ela na semana passada, que é a reação de produção de éster. Bem, eu vou copiar aqui, gente, porque eu quero contar um negócio para vocês. Deixa eu colocar aqui rapidão. Uma das coisas que a gente sempre fala na orgânica, ou que pelo menos muitos alunos acabam reclamando, é a dificuldade que a gente tem de memorizar coisas. Em relação a isso, uma boa notícia é a seguinte, gente. Em muitos exercícios de orgânica, por exemplo, o Enem gosta muito desse tipo de situação, ele não exige que você seja um expert em reação para fazer a questão. É muito comum, vários vestibulares têm essa linha de ideia. E o Enem é assim, ele te dá um modelo de uma reação. Ele te dá um modelo. Então, quando ele escreve isso aqui, ó, o intuito é tentar te explicar o que é a reação, para que caso você não saiba, você consiga tentar entender. Então, pelo que ele está mostrando no esquema, eu tenho
uma molécula de ácido com alguma coisa que tem um OH aqui, por exemplo, pode ser um álcool. E aí ele circula o OH do ácido com o hidrogênio do álcool. Tipo, tira isso aqui e produz água. Como se fosse uma desidratação. Vocês viram aqui o exemplo que eu acabei de mostrar do anitrilo loucão? Uma coisa. Só que aqui é um ácido reagindo com ácido. Aqui é um ácido reagindo com alguma coisa que não necessariamente é um ácido. Mas são reações muito parecidas. E aí aqui no meu produto eu formei o éster, tá vendo? Com o subproduto, que é a água. Ok? Então, tipo assim, mesmo que você não lembre da reação, apareceu alguma questão envolvendo esquemas, entenda que esse esquema é para te ensinar a fazer uma reação. Normalmente, e no Enem apareceram algumas vezes assim, normalmente, quando ele te dá um esquema, ele vai pedir para você fazer igual. Ele fala assim: considere o esquema abaixo. A partir desse esquema, qual é o produto formado quando eu reajo isso com aquilo? Então, é um trabalho meio que de imitação do que ele está mostrando. Tá? Vamos continuar. Item A. Quais são as funções orgânicas presentes na vanilina? A gente já escreveu. Ok. B. Os ésteres podem ser obtidos a partir da reação da figura 2. Desenhe, ó, desenhe a estrutura do éster formado quando o ácido butanóico e o etanol reagem conforme a reação descrita. Então vamos lá. Eu quero pegar o ácido butanóico, gente. Se o ácido é butanóico, eu vou fazer quantos carbonídeos? 4. Um. Não, 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 não. 1, 2, 3, 4. Esse é o butanóico, ó. 1, 2, 3, 4. Reagir com quem? É o etanol, né? É. Demorei para achar aqui. Met, et. Pronto. Então, tipo assim, vamos supor que você não tenha visto a aula de esterificação. Você não sabe como que é uma esterificação. Você vai copiar o que ele te ensinou. Então, o que que o modelo está dizendo? Ó, pega, arranca a hidroxila do ácido e arranca o hidrogênio do álcool. E a cadeia do álcool gruda no ácido. Então, vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4. Ó, ranquei. Ranquei o H. Tá vendo essa parte aqui, ó? Ela vai conectar aqui, ó, onde o carbono perdeu a hidroxila. Então fica O, CH2, CH3, né? Mais água. Mais água. Formei o éster. Como que chama esse éster? Bu- Primeiro vi o nome do ácido, né? Então é butanoato do quê? De etila. Boa. Isso aí. Tá bom? Item C. Ave Maria. Quantos carbonos com hibridização sp2 existem na estrutura da vanilina? Puta, sp2, hein? Ó,
sp2 tem que ter uma dupla e duas simples. Cara, todos do aromático são, gente. Olha para um anel aromático com as duplinhas. Vou colocar as duplinhas aqui, ó. Ó, ó. Quando a gente dispõe as duplinhas de forma alternada, que é o aromático, você vai perceber que cada carbono do anel, ele tem uma dupla e duas simples, ó. Dupla, duas simples. Então, todos são sp2, incluindo este. Então, ó, vamos marcar aqui de asterisco. Só tem um carbono que não é sp2, né? Que é o do éter. Então, são 7, né? 7. E tem C. 7 carbonos sp2. 5. Uma substância emitida por um animal pode servir para atrair outro animal da mesma espécie, do sexo oposto, para marcar trilhas ou territórios ou para advertência de perigo. Os feromônios são compostos dessa natureza usados para comunicação entre membros de uma mesma espécie. A pesquisa de feromônios pode vir a ser uma oportunidade importante para obter controle de pragas, principalmente na agricultura. A seguir, há dois exemplos de feromônios. Aí. O que é isso aqui? Misericórdia. É um éster, né? Tem uma duplinha aqui e tem uma outra duplinha aqui. É um éster. Ô, gente, qual parte veio do álcool? Porque assim, todo éster é produto de um ácido e de um álcool, né? Qual é a parte que veio do ácido? Qual a parte que veio do álcool? Tá vendo essa parte aqui, ó? Ela veio do ácido. Que ácido é esse? Que quando esterificado deu essa birosca. É o acético. Ó, dois carbonos, tá vendo? E isso aqui veio de quem? Do álcool. Esse tipo de éster, no qual a cadeia que veio do álcool é grande, é conhecido como cera. Cera ou cerídeo. Tá? É um éster cuja cadeia oriunda do ácido, do álcool, perdão, é uma cadeia longa. Aí o outro feromônio, nossa, que desenho horrível que tá o dele aqui, todo torto. Bom, nossa, nem sei desenhar isso aqui. Assim. Aí aqui tem uma dupla. Aqui tem um metil. Aqui tem um C dupla O H. E nessa perninha de baixo, eu tenho um CH2, CH3 e um C dupla OH. Aqui. Aí ele vai fazer um monte de perguntinha.
Qual a função orgânica do A? Qual a função orgânica do B? Qual a fórmula molecular do B? Quantos carbonos de hibridização sp2 tem no A? E a porcentagem de carbono. Então, vamos lá. Função orgânica do A. Éster. Função orgânica do B. Isso. As duas, né? As duas são aldeídos. Qual a fórmula molecular do B? Ave Maria. Aqui tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 carbonos. Isso é 9. Agora vamos para os hidrogênios. 1. Vou pegar primeiro os de fora, tá? 1, 2, mais 3, 5. Essa é 10? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Ah, tem um 10 aqui, é verdade. Obrigado, Bi. Eu esqueci de contar esse aqui, ó a merda. Agora, hidrogênios. 1, 2, mais 3, 5. Aqui tem 1. 6. Aqui, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui não tem. 12, 13, 14. Não, 15. Eu comecei por esse? Agora eu não lembro. Ai, não. Quanto que é? Vocês estão mais preguiçosos que eu, velho. Então é 14. E os oxigênios são só 2, né? Detesto esse tipo de questão. Nossa, eu morro de raiva. Quantos carbonos de hibridização sp2 tem no feromônio A? D. Tem um aqui. Aqui tem mais 2, ó. Esses 2 são sp2, ó. Tem a dupla e a simples, né? E esses 2. Então são 5. Essa pergunta ela é meio aleatória, a do item E. Meio aleatória. Pergunta do item E. Qual a porcentagem de carbono na molécula de feromônio? A. Tá, vamos primeiro montar a fórmula dela, desgraçada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C14. Hidrogênios. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24. E O2. Tá bom? Agora, aqui tem que tomar cuidado só com uma questãozinha. Quando ele pergunta qual a porcentagem de carbono, o que ele quer saber? A porcentagem em massa. Então, o que eu vou ter que fazer, gente? Primeiro, eu vou calcular a massa molecular. Então, fica 14 vezes 12 mais a massa dos hidrogênios, 24 vezes 1, 24, mais 16 vezes 2, 32. 12 vezes 12 dá 144. Mais 24 dá 168 aqui, eu acho. 168 com 24 vai dar 180, 192. 194. 224, eu acho. 224. Isso é a massa da molécula inteira. Dessa molécula, quanto que eu tenho de carbono? Isso aqui, não é? Então a conta ficaria 224 corresponde a 100% da molécula. Tá bom?
Eu esqueci quanto deu isso aqui. 68 da X. Tá bom? Então vai ficar 168 vezes 100 dividido por 224. 75%. Tá bom? Próximo. Hum. Um dos pontos mais polêmicos da Olimpíada de Beijing foi o doping. Durante os Jogos, foram feitos aproximadamente 4.600 testes entre urinários e sanguíneos, com alguns casos de doping confirmado. O último a ser flagrado foi o halterofilista ucraniano, cujo teste de urina deu positivo para nandrolona, um esteroide anabolizante. Esse esteroide é comercializado na forma de decanoato de nandrolona, que sofre hidrólise, liberando a nandrolona no organismo. Na estrutura 1, identifique com um círculo e nomeie os grupos funcionais. Vamos desenhar aqui, porque nós vamos ter que fazer um trem com isso. Um monte de ciclo de novo, ó. E aí aqui tem um anel de 5, né? Aqui. Aí aqui tem, bem aqui na bifurcaçãozinha, tem um metil. Aí aqui eu tenho um O, C, dupla O, Virgem Maria. Ó, presta atenção que tem um negocinho que talvez já devam ter visto. Ele escreveu aqui, ó, CH2 e colocou que número aqui? 8. E depois CH3. Olha o tamanho dessa molécula, mano. Aqui eu tenho CH2, 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 uma cadeia carbônica gigante. E aqui eu tenho outro pedaço gigante. Ele chama de decanoato de nandrolona. Decanoato deve ser essa parte aqui, ó. 8, 9, 10. Well, nandrolona. E aí, no exercício, num dado momento, de maneira aparentemente despretensiosa, ele fala que quando a pessoa ingere isso, isso sofre hidrólise, liberando nandrolona. Ou seja, isso aqui vai quebrar. Ésteres sofrem hidrólise, produzindo o quê? Ácido e álcool. Aqui você tem que saber. É um outro tipo de questão, já conteudista. Né? Então você tem que bater o olho nessa molécula aqui e já visualizar o seguinte: na hora que eu quebrar essa estrutura, uma parte vai se transformar em ácido, a outra parte vai se transformar em álcool. A parte que vai originar o ácido, gente, é isso aqui, ó. Isso aqui vai dar origem ao ácido. Tudo bem? Bom, vamos lá. Aí ele fala assim, né? A primeira parte da questão pergunta assim: na estrutura, identifique e circule os grupos funcionais. Então vamos lá. Eu tenho dois. Só tenho dois grupos, né? Aqui eu tenho cetona. Cetona, e aqui eu tenho éster. Tá bom?
B. Complete a equação química da hidrólise do decanoato de nandrolona partindo da estrutura. Então vamos quebrar essa jossa. Gente, para eu hidrolisar um éster, o que que eu preciso? De água. Então, H2O. Eu vou fazer assim, ó. Vou completar aqui embaixo, tá? Vamos desmontar esse monstro. Ah, eu quero ver vocês na farmacologia, no segundo ano. Manda zap pra mim, tá? Filho da puta! Que porra! Sabe por quê? Lá vocês vão ter que decorar essa merda. Ó, eu tô ficando velho, hein? Pelo amor de Deus. Preciso de alguém pra cuidar de mim. Tá, e agora? Corta. É aqui, ó. Tá vendo essa ligação? Ela vai cortar. Essa parte aqui vai virar o quê? Álcool. Então, isso aqui é só você botar aqui um OH. Ó, pronto. Olha lá. Tá vendo? Ó? Essa parte da estrutura é a tal da nandrolona. Essa parte aqui, ó, ela vai virar ácido. Ó, pronto. Tá aí. Essa é a hidrólise. Isso aqui, ô, gente, isso aqui é um ácido graxo, tá? Então, um dos efeitos colaterais dos esteroides é o aumento no teor de ácido graxo no sangue. Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre essas questões do pessoal que faz uso de esteroide. Um dos efeitos colaterais é o entupimento de artéria, por conta desse tipo de processo. Porque o organismo da pessoa que usa o medicamento, né? Ele vai precisar disso aqui, ó. Isso é o hormônio. Isso aqui é um subproduto que vai acumulando ali no organismo, tá? Beleza? Questão 7. Oi? Não, então, é assim. E a ligação que corta é essa. Então, o O, ele vem com o hidrogênio da água. Então, a água manda para cá o hidrogênio. E o OH, ele manda para o ácido. Tá? Então, tipo, você pode anotar o seguinte, ó. Da água vem para cá hidrogênio e para cá vem a hidroxila, tá? Que você esterifica. Questão 7. 7. No ser humano, a transmissão de estímulo nervoso de uma célula para outra no espaço sináptico envolve neurotransmissores, dentre os quais se encontram a adrenalina e a noradrenalina, que são produzidas pelo organismo a partir da fenilalanina, e cujas fórmulas estruturais são. Ele desenhou as duas. Gente, na adrenalina, quais são as funções orgânicas que eu tenho? É, fenol no anel, né? Aí depois isso, aí depois eu tenho um OH aqui, com hidrogênio. Aí eu tenho um CH2 e uma amina. Isso aqui é adrenalina, tá bom? A noradrenalina é muito parecida com a adrenalina.
Só tem uma coisa diferente. Aqui. C. Isso. Sumiu o metil. Sumiu o metil. Aqui, ó. Tá bom? Então eu tenho álcool, desculpa, fenol nas duas, OH nas duas, e aqui eu tenho uma amina, aqui faltam três, perdão. Aqui uma amina secundária, que seria, né? E aqui uma amina primária. As funções orgânicas podem ser classificadas como apresentando caráter ácido, básico ou neutro. Considerando-se as fórmulas estruturais da adrenalina e da noradrenalina, escreva o nome das funções orgânicas presentes e identifique qual delas apresenta caráter ácido. Bom, as funções a gente já escreveu, né? Vamos escrever aqui. Claro que aqui, se você não tomar cuidado, bom, vou escrever aqui. Eu tenho função fenol, nol, aqui também, álcool. Já vamos fazer tudo, tá, gente? Qual é a função ácido aqui? Oi, fala. Esse. Não. Quando ele está ligado no anel, ele é fenol. Porque para ele ser um enol, ele precisa estar ligado a um carbono com dupla, mas não aromático. Tá? Então, fenol, álcool e amina. Gente, aqui, coincidentemente, das três funções, eu tenho uma função de caráter ácido, uma função de caráter neutro e uma função de caráter base. Vou colocar todas elas. A função de caráter ácido é aquela que libera H+. Durante o estudo das funções, a gente citou uma função, além dos ácidos, claro, que libera H+, que são os fenóis. Então, ó, fenol, caráter ácido. A função de caráter básico é a amina. A gente falou sobre ela um pouco lá no comecinho da aula. Desculpa, amina, caráter básico. E a função de caráter neutro, aquela que não atua nem como ácido, nem como base, é a função álcool. Neutro. Tá aí. Beleza? Hum, fechou. 8. 8. De novo, transcreva. Tá de brincadeira, né? Apesar de que no vestibular podia fazer assim, né? Lá na hora do vamos ver. Transcreva a fórmula estrutural da molécula, nem a pau. Circule todos os grupos funcionais, nem a pau. E nomeie, sim, a pau. Vai, da esquerda para a direita, gente. Começa aí me falando os nomes dos grupos. Fenol. Quem é o fenol? OH ligado ao anel. Tá. Em cima do fenol, o que que eu tenho ali? Tá vendo que tem um NH2 ligado ali entre dois carbonos e um dupla O, assim, ó. Ó. E tem um aqui, ó.
Aqui, ó. C, opa, H2N aqui, ó. Tá vendo? Não tem isso aqui, ó? O que é isso aqui? NH2 ligado a um carbono, não é? Isso é uma mina. E logo do lado dela tem um NH com C dupla O. O que é isso? Amida. Amida. Vai circulando aí. Do lado dessa amida eu tenho mais duas amidas. Vê se você consegue localizar aí. Uma de ponta cabeça, depois uma outra ali. Na verdade, você tem várias outras amidas, né? Quantas amidas a mais eu tenho aí? Vê se você consegue achar. Além dessa que eu desenhei aqui, ó, eu tenho mais uma, duas, três. Vê se vocês conseguem achar elas aí. Circula as três aí. Tudo amida. Amida, amida, amida. Lá na ponta, eu tenho isso aqui, ó. OH, com uma carbonila. O que é isso? Ácido carboxílico. Uhum. Aí tem uma surpresinha aqui. Lá embaixo tem um negócio assim, ó. Acharam lá? Que elemento é esse aqui? O enxofre é de que família? 6. Quem que é o primo do enxofre mais famoso? Também está na família dele. É o oxigênio. Se aqui tivesse oxigênio, como que eu chamaria isso aqui? Faz de conta que tem um oxigênio aqui. O que seria isso aqui? Éter. Então nós vamos chamar isso aqui de tio éter. Tio éter. O que é tio? O que é tio? Hã? Parente. Ele é tio do éter. Então eu vou chamar ele de tio éter. Tudo bem? Isso aí. Tio é prefixo para enxofre. O enxofre, deixa eu falar para vocês aqui. Isso aqui já é rodapé de caderno, tá? Se quiser pegar o Uber e ir embora, pode ir. Isso aqui já é bem rodapé de caderno. O enxofre, ele forma várias funções orgânicas parecidas com a do oxigênio, porque ele é bivalente. Duas dessas funções são relativamente famosas. Isso aqui, ó, ele é bem parecido com o éter, né? Eu vou chamar de tio éter. E esse aqui, ó, o que vai ser? Tio álcool. Tio álcool. Vocês já sentiram o cheiro desse cara? Sabe aquele cheiro que você sente quando está vazando gás? Não tipo o gás da casa. Não o gás encanado, mas o gás de botijão. Não sei se vocês sabem que os gases que vêm lá nos botijões, que são hidrocarbonetos, né? Eles não têm cheiro. E isso é um perigo. Porque se há um vazamento, como que o cara vai saber que está vazando gás? Então, o que a indústria faz? Coloca dentro do botijão um outro composto, que é esse aqui. E aquele cheiro que a gente sente de estar vazando gás, na verdade, é um tio álcool. Eles são compostos conhecidos como mercaptanas. Mercaptanas. Você pode chamar isso de tio álcool ou de mercaptana, tá? Eles não têm utilidade prática no nosso dia a dia, então por isso que a gente não ouve muito falar deles, tá? Mas eles são compostos que têm aquele cheiro característico que você acha que é o gás, tá? Mercaptanas. Hum. Beleza. Então a resposta da última função é tio éter. Tá aí.
Última. Olha para a molécula aí. Pô, pelo menos esse cara botou uns quadradinhos, né? Fica desenhando essa bosta aí. De novo. Tudo de novo. Q9. Ó, vamos lá, do 1 para baixo, tá? Ai, não tem, né? Como que a gente faz? Da esquerda para a direita? Vamos no sentido. Como que fala? Horário. Então, horário. Vamos no horário? Começa lá de cima. Da ponta lá de cima. O primeiro quadradinho aqui. Fenol. Sim? O quadradinho mais alto. Fenol. Agora vamos no sentido horário. O que vem ali? Aldeído. Embaixo do aldeído. Amina. Embaixo da mina. Amida. Aí. Tem um dupla O. Do lado da amida. Éter. Éter. Aí. Subindo um pouquinho do éter. Álcool. E em cima do álcool tem uma caixinha, mas essa caixinha não é uma função. É uma aproximação entre uma carbonila e o OH, não é? Então, nessa caixinha a gente vai colocar outra coisa. Porque ele pergunta assim no item B, ó. Qual é o tipo de interação química intramolecular que está representado em 1? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, ó. Ah, na caixinha é uma cetona, né? É verdade. Agora que eu me reparei. Na caixinha. Alô? Na caixinha é uma cetona, gente. Vocês têm razão. Calma. Aí, ele mostra o seguinte, para responder o item B. Eu vou desenhar um pedaço. Não, peraí, não vai caber aqui. Um, um, dupla O. Aí aqui do lado tem o anel, né? Aqui. Aí aqui tem um O, aqui tem um H, e aqui, ó, tem um tchoc, 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 tchoc. E aí ele puxa aqui a setinha 1, né? O que é isso? O que é isso? Ponte de hidrogênio. É uma ponte de hidrogênio, ó. É um O, um hidrogênio entre dois Os. Isso é uma ponte de hidrogênio. Tudo bem? Sabe o que é o mais bizarro dessa ponte de hidrogênio, gente? Quando a gente aprende ponte de hidrogênio, a gente aprende que a ponte de hidrogênio é uma força intermolecular. Só que em moléculas grandes, pode acontecer de uma parte da molécula fazer ponte de hidrogênio com ela mesma. Então, isso é uma ponte de hidrogênio intramolecular. Tudo bem? Por isso que ele usa o termo na última frase ali. Qual que é a interação intramolecular? É uma ponte de hidrogênio, porém ela é feita com regiões de uma mesma molécula. Tá aí. Fechamos então a parte de funções orgânicas, pessoal. Vamos embora, pelo amor de Deus. Próxima vez que a gente se vê, na quinta-feira, a gente começa isomerias, tá? Ó, ganhamos uns minutinhos, hein? Pô, eu vou fechar as últimas questões de termodinâmica e aí, terminando elas, a gente já começa a monitoria.
a resolução das duas questões? Vou. Vou. Se quiser ligar lá. Mas é rapidinho, uns 15 minutinhos a gente faz. Porque eu não queria deixar essas questões em aberto, sabe? Para na aula que vem ter que fazer. Não, 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 eu não quero. Para, pelo amor de Deus, velho. Tô morrendo já.